Você sabia que no nosso intestino habitam trilhões de micro-organismos? E o que significa micro-organismo, Nutri? Micro-organismos são fungos, bactérias e vírus. Esse conjunto também pode ser chamado de microbiota. Quando há um desequilíbrio na nossa microbiota, nas bactérias do intestino, a gente entra em estado de pró-inflamação, que nada mais é uma inflamação no intestino. E aí a gente pode gerar também inflamação em vários outros sistemas e órgãos. Antes de tudo, precisamos saber qual é a função da nossa microbiota, que é absorver nutrientes, vitaminas, minerais, regula o intestino, a motilidade intestinal, regula também o sistema imunológico, o metabolismo e evita o aumento de bactérias patogênicas. São bactérias que não fazem bem para a nossa saúde. Voltando à inflamação no intestino. Às vezes você tem um colesterol alto, uma resistência insulínica, uma diabetes descontrolada, uma esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, ou alergias, alergia alimentar, e você tem também deficiências nutricionais, anemias, e já tentou de tudo, mas os sinais e sintomas não reduzem, então você não consegue controlar a doença. E às vezes você precisa tratar o intestino, porque tudo começa no intestino. Até mesmo depressão, ansiedade podem ser desenvolvidas através de uma inflamação do intestino. Então, se a gente tratar o intestino, a gente consegue tratar algumas doenças. Eu sempre falo isso aqui. Então, às vezes você tem insônia, má qualidade do sono, acorda indisposta, acorda sonolenta, passa o dia sonolenta e tem irritabilidade. Ou então tem problema de pele, psoríase, dermatite, ou então você tá querendo ganhar massa muscular e não consegue por conta de alguma deficiência nutricional, e aí precisa tratar o intestino para poder absorver melhor os nutrientes, que não adianta nada a gente suplementar se você não vai absorver, né? Aí você vai jogar dinheiro fora, como eu já falei. E aí tudo é intestino, tudo começa no intestino, tá? Nutri, o que causa essa alteração na nossa microbiota? Então, vários fatores. E às vezes a garrafinha de água que você bebe, de plástico, ela tem bisfenol, ou então a marmitinha que você leva todos os dias para o trabalho e ainda esquenta no micro-ondas dentro do potinho de plástico, né? Que também altera a nossa microbiota, a poluição do ar, o estresse do dia a dia, os cosméticos que são ricos em xenobióticos, que não faz bem para a nossa microbiota, os alimentos industrializados, alimentos ricos em corantes, aditivos químicos, glutamato monossódico. Então tudo isso vai colaborando, então é um conjunto, né? E aí imagina isso a longo prazo. Você consumindo isso a longo prazo, você vai só judiando mais da sua microbiota, e aí você vai desenvolvendo doenças crônicas, inflamações. Eu, por exemplo, tento usar o menos possível de cosméticos químicos. Eu uso bastante orgânicos. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês dos cosméticos que eu uso. Até sabonete eu tento usar um sabonete mais vegetal, batom, tudo. Eu tento usar o mais natural possível. Que assim, nem tudo a gente consegue, né? Mas cosméticos, alguns a gente consegue. Quando eu vou ao dermatologista, eu também peço para o mais natural. Às vezes não dá mesmo, não tem como, mas eu sempre tento usar o menos possível. Quanto mais sobrecarga, pior, né? Eu também tento usar garrafa de vidro, potinhos de vidro. Então a gente consegue aí reverter, ou então diminuir um pouco essas substâncias, essas sobrecargas que a gente vem colocando para dentro do nosso organismo. Mas e aí, Nutri, como que eu posso saber se eu tenho ou não uma alteração na microbiota? Primeiro, se você já tem uma doença crônica, é bem provável que você já tenha uma alteração na microbiota, tá? E aí também vem acompanhada de alguns sintomas, como flatulência, gases em excesso, aquela distensão abdominal, abdômen mais inchado, azia, refluxo, alteração nas fezes. Às vezes você tem mais constipação, ou então tem mais diarreia,
você também sente dores ao evacuar, você também se sente indisposta, e aí tem má qualidade do sono, e aí um sintoma vai desencadeando o outro, e aí vai gerando mais inflamação. Por isso que eu gosto de usar um questionário de pré-consulta, onde eu faço rastreamento de todos os sinais e sintomas do paciente. Então, assim, vai muito além desses sintomas, né? E desse tratamento que eu falei pra vocês. Eu também gosto de usar o teste de microbioma. Esse teste a gente faz para rastrear as bactérias do seu intestino. E lá a gente consegue saber se tem bactérias patogênicas ou bactérias do bem, bactérias que fazem bem para a nossa saúde. A gente consegue identificar através desse teste. No final do vídeo eu mostro como que funciona o teste de microbioma. Mas e aí, Nutri, como que eu faço para tratar o meu intestino? Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem melhor como que funciona. Pensa num terreno baldio, um terreno abandonado e vazio. Por muito tempo ele vai crescendo pragas, ele vai crescendo matos. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar esse terreno, certo? A gente tem que tirar as pragas, a gente tem que tirar os matos para poder começar a plantar. E antes disso, a gente também precisa tratar o solo desse terreno, para dali a gente começar a semear. Então, o nosso intestino é da mesma forma. O intestino está lá, só recebendo substâncias nocivas, substâncias que não fazem bem para a saúde, que desequilibram a nossa microbiota, substâncias pró-inflamatórias, aditivos químicos, corantes, gorduras trans, e aí a gente acaba inflamando o nosso intestino, que é um terreno vazio, né? Um terreno com matos e pragas. E no terreno não adianta nada a gente chegar e plantar frutas frutíferas, ervas, flores, porque já tem pragas e no nosso intestino é do mesmo jeito. Não adianta nada a gente suplementar, por exemplo, se você tem anemia, né? Suplementar ferro, vitamina A, zinco, que são algumas vitaminas e minerais que eu gosto de suplementar na anemia. E aí não adianta nada eu chegar e suplementar isso pro paciente se ele não tá absorvendo como deveria. Ele só vai jogar dinheiro fora. E ainda aumenta a inflamação, né? E aí o terreno tá lá. Aí o que você tem que fazer? Tem que limpar o terreno. No intestino é a mesma coisa. A gente tem que limpar esse intestino e reduzir a inflamação. E como que a gente faz isso? A gente introduz alimentos verdes escuros, couve, espinafre, rúcula, agrião, porque esses vegetais eles são ricos em fitoquímicos e também são ricos em clorofilas, que vai modular a nossa microbiota e também o fígado. Um suplemento riquíssimo para a microbiota, principalmente quando a gente está nessa fase de modulação intestinal, é o extrato de própolis verde e também glutamina. A glutamina ajuda bastante nessa parte de microbiota. Eu não aconselho usar probiótico de início. Como eu falei, a gente precisa tratar o solo primeiro. Até porque o probiótico ele vai fermentar e aí a sua microbiota está em desequilíbrio, seu intestino está em desequilíbrio nas bactérias, e aí mais ainda vai fermentar, mais desconforto você vai sentir. Então a gente espera um período, primeiro a gente trata com fitoquímicos, com glutamina, própolis, e aí depois a gente vem com os lactobacilos, com o probiótico. Eu também gosto de usar as brássicas, que é a couve-flor, o brócolis, o repolho. Também gosto de usar gengibre e açafrão, que é anti-inflamatório. Alecrim, chá de alecrim ajuda bastante a reduzir a inflamação e a modular a microbiota. Chá de camomila, chá de hortelã, mas tudo isso com uma conduta individualizada. Depende muito do paciente, depende muito do caso clínico, do histórico dele, tá? E aí a gente limpou esse terreno. A gente tratou o solo também, né? A gente introduziu mais fitoquímicos, mais vitaminas naquele solo, que na verdade seria o nosso intestino. E aí agora sim a gente consegue começar a semear, começar a plantar naquele terreno. E aí agora sim é o momento da gente começar a suplementar se for preciso, se você ainda tiver
com a anemia ou então tiver com uma resistência insulínica, mas assim, quando a gente trata o intestino, geralmente a gente consegue melhorar alguns marcadores, alguns exames, mas se ainda não melhorou, não tá 100%, a gente consegue suplementar, que aí sim a gente vai conseguir absorver como deveria. Então é isso, às vezes o paciente tem uma alteração no fígado e a gente precisa tratar o intestino. Às vezes o paciente também tem ansiedade, depressão, que a gente também fala do eixo cérebro-intestino. Vamos lá, às vezes a gente vai fazer uma prova, a gente tem algum compromisso e a gente está muito ansioso. O que acontece? A gente tem diarreia, a gente tem enjoo, a gente tem vários sintomas gastrointestinais. Por quê? O nosso cérebro está ligado no intestino e o intestino no cérebro. Então, por isso que a gente chama de eixo cérebro-intestino. E aí, por isso que a gente consegue também, tratando o intestino, a gente consegue tratar depressão, a gente consegue tratar ansiedade, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o teste de microbioma. Esse daqui é o teste de microbioma, é o kitzinho. Então, eu tenho a opção de enviar para casa do paciente pelos correios, se ele mora em outro estado ou outra cidade. Eu também posso entregar na hora da consulta para ele levar para casa, ou então ele pode realizar no próprio consultório. Primeiro vem essa caixinha aqui de coleta, que aí vem o kitzinho para o paciente coletar. E o paciente também recebe esse manualzinho. E aí no manual ele sabe o passo a passo, como que faz para colher e para entregar. O paciente envia pelos correios. E se o paciente realizar lá no consultório, eu envio pelos correios, ou então o laboratório faz a coleta lá no consultório. E aí esse é o primeiro. E aí tem o de envio, que é esse daqui. E aí a gente tem que preencher, enviar o material pro laboratório. Você também recebe uma caneta para poder preencher os dados, uma caneta do laboratório. E esse é um teste de microbioma. Depois eu faço um vídeo mais detalhado, mostrando passo a passo para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua saúde, espero que goste e um beijo da Nutri. E não se esqueça de clicar no sininho, dar um like e se inscrever. Com isso, o Instagram entende que é um conteúdo relevante e mais pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo.